Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Tito, onde você encontra conteúdos sobre história e ciências humanas de modo geral. Nós estamos em uma série de vídeos a respeito da Segunda Guerra Mundial e estamos falando sobre o período entre guerras, que vai de 1918 a 1939. Já falamos a respeito do Tratado de Versalhes, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Falamos também sobre as características dos governos autoritários que surgiram no Entre Guerras e também do Partido Fascista. E hoje vamos falar sobre o surgimento do nazismo e também a sua aliança com o governo soviético, dando início à Segunda Guerra Mundial. Como você viu nos vídeos anteriores, se você não viu, veja, curta, deixe seu comentário e compartilhe, beleza? Nos vídeos anteriores, nós falamos que a Alemanha foi a grande prejudicada após o final da Primeira Guerra Mundial, por causa do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes considerou a Alemanha como a responsável pela guerra, então ela precisou pagar indenizações ou uma indenização para os países vencedores. Ela perdeu territórios como a Alsácia-Lorena, deixou de ser o Império Prussiano, para se tornar a República de Weimar. E quando ela estava começando a tentar se recuperar, veio a crise de 29, agravando ainda mais a situação da população alemã. No ano de 1923, a República de Weimar cancela os pagamentos estipulados pelo Tratado de Versalhes. Nesse contexto, para você ter uma ideia, queridos, por causa da emissão monetária, a emissão de moeda nesse período, a inflação na Alemanha chegou a mais de 30.000%. Eu não estou exagerando o número, é um número absurdo, mas era essa a situação da sociedade alemã nesse período. Após a Primeira Guerra Mundial, já em 1919, veio a formação de um novo partido na Alemanha, chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ok? Esse partido, então, foi formado na região ali da Baviera por Anton Dressler, ah, chamado de Partido Socialista Alemão ou Partido Operário Alemão. Esse partido, logo depois, teve o seu nome modificado pelo próprio Adolf Hitler, que passou a chamá-lo então de Partido Operário Alemão Nacional Socialista, ok? Futuramente, Partido Nazista. Os nazistas usavam camisas pardas. Era um modelo muito parecido com os dos fascistas na Itália, porém, ao invés de camisas negras, eram camisas pardas e tinham atitudes muito parecidas de violência e de demonstração de poder perante a sociedade, certo? Hitler, para quem não sabe, chegou a lutar na Primeira Guerra Mundial e não era alemão, era austríaco. E quando ele estava visitando uma cervejaria, viu uma reunião, e era a reunião do Partido Operário Alemão, e se interessou, isso chamou a atenção dele. Ele passou então a ouvir os discursos e passou então a acompanhar as diversas reuniões do grupo e logo depois, em pouco tempo, já havia se tornado um líder do partido. Hitler era um grande orador, falava muito bem e soube usar muito bem o sentimento de humilhação que os alemães passaram após a Primeira Guerra Mundial, certo? Em novembro de 1923, Hitler e seus aliados vão tentar dar um golpe de Estado na região de Munique. Foi o Putsch de Munique. Só que foi muito mal organizado, muito mal praticado e tanto ele quanto outros integrantes acabaram sendo presos, certo? Hitler vai então para prisão e lá ele tem então tempo
para poder pensar e botar suas ideias no papel. Nesse contexto, ele escreve o livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, onde ele sistematizou aquilo que ele entendia como um projeto para transformar a Alemanha, novamente em um grande país. Nesse livro nós temos ideias centrais do Partido Nazista, como a teoria do espaço vital, ou seja, a ideia de que ele iria formar um novo império, um novo Reich, e para isso era necessário conquistar territórios para formar esse grande império. Além disso, ele traz também a ideia da raça ariana. E queridos, veja bem, essas ideias biológicas, digamos assim, de Hitler não eram novidade na época. E, infelizmente, no século XIX e no século XX, surgiram muitas ideias que adaptaram a teoria da evolução à sociedade. É o chamado darwinismo social, certo? Qual era o pensamento de algumas pessoas na época? O seguinte, diziam eles, tá? Se nós não tomarmos cuidado, a espécie humana vai acabar se degenerando. Então, para que isso não aconteça, precisamos então eliminar as pessoas que são deficientes, as pessoas que estão prejudicando a espécie humana. Olha que absurdo, mas isso era ensinado, inclusive isso era considerado ciência. Aliás, um dos que desenvolveu a teoria da eugenia foi Francis Galton, que era parente de Charles Darwin, certo? Então, as ideias de Hitler não eram totalmente novas naquele período. Pelo contrário, essas ideias de eliminar grupos humanos, etnias, isso já era pensado no século XIX, século XX, ok? Então, Hitler vai chegar com essa ideia absurda de uma raça pura, ok? E quando vem a crise de 29, os nazistas vão então se aproveitar bastante da situação. O Hitler vai ser julgado e, pelo que a biografia diz dele, o Ian Cashel, na sua biografia, mostra isso para nós. O próprio juiz que julgou a causa de Hitler era simpático às ideias dele e vai favorecê-lo no julgamento. Então nós vamos ter a crise de 29, que vai gerar um número de 6 milhões de desempregados na Alemanha. E isso vai despertar também a atuação de grupos de esquerda dentro da Alemanha contra essa crise. E, enquanto isso, os nazistas crescendo cada vez mais, ganhando cada vez mais apoio e conseguindo eleger pessoas, políticos para os cargos legislativos do país. Em 1932, o presidente Hindenburg, que era um veterano de guerra, vai então oferecer a chancelaria, ou seja, a função de primeiro-ministro para Adolf Hitler. Ele vai se tornar o primeiro-ministro da Alemanha, abaixo do presidente apenas. Para concretizar o seu projeto, um ponto importantíssimo seria combater a oposição. E uma estratégia que Hitler vai usar é a estratégia da falsa acusação. Ele vai organizar uma ação contra o Reichstag. O Reichstag era o parlamento alemão. Eles vão incendiar o Reichstag, vão botar fogo no Reichstag, para culpar os grupos comunistas do país. E então Hitler vai mostrar, tá vendo? Nós temos que tomar alguma atitude porque a nossa república está sob ataque. Existem grupos terroristas aqui, os comunistas estão tentando tomar o poder. Então ele usou esse atentado, esse falso atentado, que foi ele mesmo que organizou, para poder encontrar um culpado e jogar a população contra esse culpado, a fim de aumentar o seu próprio poder. Nesse contexto, então, Hitler vai criar a SS, que eram as seções de segurança, era um partido, era uma polícia política do partido, apenas para poder investigar questões políticas, crimes políticos, ou, em outras palavras, perseguir a oposição, certo? Vamos ser claros aqui. E também vai criar a famosa Gestapo, que era a polícia secreta do Estado. Nesse mesmo contexto, queridos,
nós temos a famosa Noite dos Longos Punhais, onde Hitler vai comandar um ataque contra os opositores dentro do partido nazista. Opa, como assim, Tito? Tinha nazista que não concordava com Hitler? Sim! Queridos, esses grupos autoritários, eles têm uma unidade formada com base na violência. Lenin fez isso, eliminou seus opositores. Stalin muito mais fez isso também. Mussolini também. Hitler também. Nem todo mundo concordava com eles. E quando eles perceberam, e quando eles conheceram, chegaram à conclusão de quem não concordava com eles, a atitude foi eliminá-los, certo? Então ele vai eliminar aqueles que dentro do partido não concordavam com as suas ideias. Bem, no dia 21 de março de 33, Hitler vai declarar o Terceiro Reich, a instalação do Terceiro Reich, e vai aumentar ainda mais o seu poder, vai chegar definitivamente a ter amplos poderes em suas mãos, quando em agosto de 34 o presidente Hindenburg falecer. Agora o caminho estava plenamente aberto para ele concretizar e botar em prática as suas ideias. Então Hitler vai agora, em 34, adotar o título de Führer, ok? Führer. Chegando ao poder, nós temos então, em 1934, no mesmo ano em que ele se torna o Führer, Hitler vai combater e vai cancelar o direito de todos os partidos. Apenas é permitido o partido nazista, nenhum mais é permitido. Todos os partidos entraram para a ilegalidade. Depois disso, ele vai tentar restaurar a economia. De que forma? Desenvolvendo a indústria bélica, a indústria de armas. Detalhe, isso era uma desobediência clara ao Tratado de Versalhes. Hitler vai pouco se importar com esse tratado e vai voltar a desenvolver a indústria bélica e a investir muito no exército alemão, ao mesmo tempo que perseguia os diversos grupos que ele considerava como inimigos da Alemanha. Entre esses grupos, sabemos, infelizmente, estão aí os judeus. Hitler vai começar uma campanha violenta e não é por acaso que nessa época vai surgir o termo antissemitismo, ok? Antissemitismo significa ser contra os semitas, porque os judeus são um povo de origem semitas. E quem eram os semitas, Tito? Semitas são os descendentes de Sem. E quem era Sem? Um dos filhos de Noé. Para quem não sabe, Noé, aquele personagem bíblico, teve 3 filhos: Cã, Sem e Jafé. O Sem foi o filho de Noé que deu origem ao povo hebreu, certo? Não só o povo hebreu, mas um dos principais é o povo hebreu. Então, os hebreus ou judeus também são chamados de semitas. Entre 1933 e 34, os judeus vão ser proibidos, eles vão perder os seus cargos públicos. Então, se você era um judeu e tinha um cargo no funcionalismo público, você estava exonerado. Os seus filhos, se você fosse judeu, não poderiam frequentar as escolas. O seu comércio seria boicotado, porque o partido vai incentivar o boicote ao comércio dos judeus, ok? Desenhando aquela famosa estrela de Davi na frente do comércio. E os judeus vão ser cada vez mais acusados de serem os causadores da crise moral, cultural, política e econômica da Alemanha. Okay? Isso através de charges, que são caricaturas, que são os memes da época, através do rádio, livros e etc. E em 35, essa perseguição chega ao seu ápice com a criação das leis de Nuremberg. Essas leis proibiam o casamento de alemães com judeus. Os judeus, a partir dessas leis, perdiam a sua cidadania. Eles eram considerados párias agora, sem direito algum na Alemanha. Direitos básicos, como, por exemplo, atendimento médico, foram proibidos. E nós vamos ter, então, a famosa Noite dos Cristais, quando os homens do Partido Nazista vão profanar cemitérios, vão atentar contra sinagogas, que eram os locais onde os judeus se reuniam para suas práticas religiosas, e vão destruir, vão atacar, apedrejar
o comércio dos judeus. Então, essa é a situação da Alemanha com a ascensão do partido nazista. Bem, o que vai acontecer então, queridos? Nesse contexto, nós vamos ter o Hitler se aproximando de Stalin, ok? Stalin era o grande líder da União Soviética e estava colocando em prática ideias muito parecidas na União Soviética, no sentido de perseguição, censura e também campos de concentração. Para você ter uma ideia, muito antes de Hitler já haviam os gulags na União Soviética, que eram os campos de concentração para onde diversas pessoas eram enviadas, pessoas consideradas inimigas do regime. Para você ter uma ideia, durante os anos de 36 a 38, Stalin mandou deter 5 milhões de pessoas, sem contar aquelas que morreram nesse período, sem contar o genocídio que ele praticou na Ucrânia com a questão do cercamento das plantações de alimento. A gente pode falar sobre isso num próximo vídeo. Bem, nesse contexto, Hitler, que já está com um exército bem estruturado, começa a expandir o seu território. Ele vai anexar a Áustria, a fim de formar o que ele chamava de um povo, um império, um líder, a Anschluss. Ele vai também anexar a região dos Sudetos, uma região ali mais para o leste europeu, e vai testar as suas grandes estratégias de guerra na Espanha, porque é na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, que você vai ter a Luftwaffe, que eram os aviões de Hitler, e a Blitzkrieg, que era a estratégia de guerra relâmpago, você chegar e conquistar um território em pouco tempo. Nessa mesma época, Mussolini já havia invadido a Etiópia em 1935. Então, tanto a Rússia, quanto a Itália, quanto a Alemanha estão expandindo, conquistando novos territórios. Observando isso, nós temos também que lembrar que nesse período havia uma instituição que foi criada logo depois da Primeira Guerra, que tinha como objetivo tentar impedir que novas guerras acontecessem. Essa instituição era chamada de Liga das Nações. Basicamente o que a ONU é hoje, certo? Era um local, ou melhor, uma instituição formada por líderes de vários países que tinham como objetivo tentar preservar a paz mundial. Quando eles viram Hitler, Mussolini conquistando vários territórios, eles então perceberam que precisavam fazer algo para impedir esse avanço, porque isso poderia gerar uma segunda guerra mundial. Então, Chamberlain e Daladier, Chamberlain, ministro da Inglaterra, e Daladier, ministro da França, vão até a Alemanha, vão até Munique para um encontro com Mussolini e com Hitler. A ideia era tentar fazer um acordo para que as invasões acabassem. Ok? Então eles se encontram, discutem e assinam um acordo onde Hitler e Mussolini se comprometiam a não invadir mais território nenhum. Coitado do Chamberlain e do Daladier. Eles não sabiam que estavam conversando com pessoas que não tinham princípio nenhum, que poderiam mentir na cara dura, sem qualquer tipo de crise na consciência. O Chamberlain, por exemplo, chegou na Inglaterra feliz da vida, mostrando o documento todo orgulhoso, dizendo: olha só, chegamos a um acordo, não vai acontecer guerra nenhuma, conseguimos um acordo com Hitler e com Mussolini. Ingenuidade, coitado. Havia sido claramente enganado por Hitler e Mussolini. Havia na Inglaterra uma pessoa que estava observando isso tudo e percebeu que Chamberlain estava sendo enganado, tanto Chamberlain quanto Daladier. Esse alguém era Winston Churchill, membro do Partido Conservador Britânico e que seria o futuro primeiro-ministro da Inglaterra. Churchill disse a seguinte frase, abre aspas:
Entre a desonra e a guerra, eles escolheram a desonra, mas ganharão de presente com o tempo a guerra. Ele percebeu que Chamberlain e Daladier fizeram um papel humilhante, sem honra, se curvando a Hitler, porque o Churchill tinha consciência de que a paz é sempre o objetivo. A paz é o objetivo principal, todos querem a paz, mas há momentos que você não pode fugir do confronto. Eles estavam diante de homens perigosos que poderiam fazer grande mal à humanidade. Além disso, queridos, logo depois desses acordos, o Hitler invade a Boêmia, invade a Morávia e vai também invadir o corredor polonês. Mas tem um detalhe que a gente não sabia e a gente só ficou sabendo no final do século XX, que nesse momento Hitler, líder da Alemanha, havia se encontrado, ou melhor, havia selado um acordo com ninguém mais, ninguém menos que Stalin. Para aqueles que falam que são dois países totalmente diferentes, vou falar um pouquinho sobre isso futuramente. Bem, o governo soviético e o governo alemão fizeram um pacto secreto que só foi revelado há pouco tempo atrás. Um pacto de não agressão em agosto de 1939, conhecido como Pacto de Não Agressão ou Pacto Ribbentrop-Molotov, que é o nome dos dois ministros, o ministro de Hitler e o ministro de Stalin, que assinaram o acordo. Esse acordo era bem estratégico para ambos. O que acontece? Hitler sabia que acima dele, na Europa, estava a Rússia. Então, ele não podia atacar ao mesmo tempo a Rússia e o resto da Europa, porque ele teria que dividir as suas tropas. Ele não conseguiria fazer isso. Então, o que ele pensou? Ele pensou o seguinte: eu vou fazer um acordo com Stalin e não ataco a Rússia e conquisto o resto da Europa. Depois que eu conquistar a Europa, eu avanço para atacar a Rússia. Do outro lado, Stalin estava pensando no quê? No seguinte: eu vou fazer um acordo com Hitler, ele domina a Europa e logo depois eu venço o Hitler e conquisto a Europa. Vou usar o Hitler como uma espécie de navio quebra-gelo. Ele vai na frente, vence quem tem que vencer e logo depois o trabalho está feito. É só eu chegar e vencer o Hitler que eu domino a Europa. Então, eram dois homens estrategistas selando um acordo com interesses secundários. Mais cedo ou mais tarde eles iriam se atacar e foi o que aconteceu. Bem, o que acontece? Após esse acordo, Rússia e Alemanha vão atacar o mesmo território e esse território é a Polônia. A Polônia vai ser invadida pelo norte pelos russos e no sul pelos alemães. Um filme que mostra isso com muita clareza, você pode assistir futuramente, é o filme chamado Katyn. Katyn é uma região ali do leste europeu que foi usada por Stalin para executar e enterrar inimigos políticos e líderes do exército polonês. Tá? O que é interessante é que o governo soviético negou durante anos tanto o acordo com Hitler como o que estava sendo feito em Katyn. Mas logo depois, as escavações e depois que a União Soviética acabou e os documentos foram abertos, eles viram que realmente esse acordo havia acontecido e viram a barbaridade que tinha sido cometida em Katyn. Bem, a Polônia é então invadida por alemães e russos no dia 1º de setembro de 1939. Com essa invasão, a Inglaterra e a França perceberam que haviam sido enganadas e que não havia outra solução, outra alternativa senão declarar guerra à Alemanha. E é isso que acontece. Essas nações declaram guerra à Alemanha e tem início então a Segunda Guerra Mundial. Bem, queridos, no próximo vídeo então nós vamos ver as primeiras fases da Segunda Guerra Mundial. Por favor, não esqueça de curtir,
deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Nos ajude a fazer esse canal crescer cada vez mais. Eu agradeço a sua atenção. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um grande abraço.